Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, como sempre, pedindo licença aí para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho, nossa prova no Enem até você, legal? Que alegria, que satisfação ter a sua companhia, e nessa aula você que veio abrir o tema vai discutir comigo agora um pouco mais a respeito do chamado princípio da inclusão e da exclusão. O princípio da inclusão e da exclusão é uma ramificação da análise combinatória, isso mesmo, a análise combinatória é dividida em dois grandes grupos de problemas. E é exatamente o que eu vou mostrar para você nessa aula, o outro tipo de grupo de problema de análise combinatória. Vamos ver tudo isso juntos aqui? Vamos comigo então, ó. Mais uma aula começando, você é meu convidado, tá? Ó, existem dois grandes grupos de problemas de análise combinatória. Então, quando se fala em análise combinatória, existem dois grandes grupos. O primeiro grande grupo, ele trabalha basicamente com os chamados problemas de contagem. Os problemas de contagem, eles são divididos em grandes temas que a gente já discutiu e se você não assistiu, assista, é muito bacana. E é com certeza um tópico que certamente é cobrado em qualquer prova, Enem, vestibular e tal. Olha só, os problemas de contagem, eles envolvem o chamado princípio fundamental da contagem, então o princípio fundamental da contagem, o que a gente chama de PFC, a ideia do e do ou. Envolve também os problemas de arranjos, permutações e combinações. Tem um monte de aula de combinatória. Um monte de aula que a gente já disponibilizou para você lá, de arranjo, de permutação, de combinação, de princípio de contagem, de permutação com repetição, de combinação com repetição. Tem um monte de aula lá desses temas, tá? E também existe, então, as questões de contagem, eu vou falar bem a verdade, elas ocupam aí 90% das questões de combinatória. Mas tem aquele 10%, que é o princípio da inclusão e exclusão. Então, o princípio da inclusão e exclusão é uma outra ramificação da análise combinatória. Confesso para vocês que tem uma incidência muito menor em prova e muitas vezes aparece e os alunos falam que é questão de lógica. Ah, eu resolvi por lógica, eu resolvi pelo raciocínio e tal. É basicamente o princípio da inclusão e exclusão, tá certo? Vou mostrar para você o que é esse princípio e vamos resolver um monte de exercício para que a gente entenda esse princípio aí, legal? Vem comigo então, ó. Princípio da inclusão e exclusão, também conhecido como o princípio da casa dos pombos. O princípio da inclusão e exclusão também é conhecido como chamado princípio da casa dos pombos. É o seguinte, ó, o princípio das casas dos pombos, ele foi criado por um matemático chamado Dirichlet. Esse matemático Dirichlet, em 1834, usou esse simpático nome aqui, ó, para o chamado princípio que ele criou, chamado princípio das gavetas. Olha só, princípio da inclusão e exclusão, princípio das casas dos pombos, ou princípio da gaveta, ou chamado ainda os princípios da gaveta de Dirichlet. A história é muito fácil e realmente você já resolveu problemas assim com a chamada lógica. É o seguinte, ó, a ideia basicamente é assim, pense que você tem n mais 1 pombos para serem colocados em N casas. Olha, se você tem N mais 1 pombos para serem colocados em N casas, eu tenho uma certeza nessa história. Eu tenho a garantia e a certeza que vai ter uma casa que tem no mínimo, ou seja, pelo menos 2 pontos. Pense comigo, olha, você tem 11 pombos para serem distribuídos em 10 casas. Vai ter uma casa, necessariamente, que vai ter pelo menos 2 pombos. Esse é o princípio da casa dos pombos. Vamos ilustrar aqui, ó. Repare, eu tenho N casas, olha lá, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, até a casa N. E N mais 1 pombos. Olha, se tem N mais 1 pombos, vai ficar um pombo de fora. Ou seja, haverá pelo menos uma casa que terá pelo menos 2 pombos, ou pelo menos mais de um pombo. Isso é o princípio das gavetas ou o princípio da casa dos pombos. Repare que é uma ferramenta muito simples, é uma ideia muito fácil
No entanto, a aplicação que se dá para isso é muito grande. Tem muitas aplicações desse chamado princípio das gavetas aí, legal? Separei aqui, acho que uns 10 ou 11 problemas para a gente resolver um a um e mostrar como que funciona esse princípio. Vem comigo, ó. Primeiro probleminha, coloquei aqui para a gente pensar. Em uma gaveta, há 12 meias brancas e 12 meias pretas. Quantas meias eu devo retirar ao acaso para ter certeza que eu tenho um par de meias de cada cor? E aí, eu tenho 12 meias brancas e 12 meias pretas. Você vai lá no escuro e vai tirar uma determinada quantidade. Quantas meias eu tenho que tirar para ter certeza que eu tenho um par de meias de cada cor? Vamos lá. De repente, na primeira retirada, você pode ir lá e retirar uma meia preta. Na segunda retirada, na hora da segunda retirada, você pode tirar uma outra meia preta e fechou o par. Mas aquele mais azarado pode ir lá e tirar uma meia branca, ele ficou sem par. Olhe, quando você fizer a terceira retirada, não tem muitas opções. Se for branca, você conseguiu formar um par. Se for preta, você conseguiu formar um par. Então repare, ó, pode ser branca ou pode ser preta, você já conseguiu o nosso parzinho aí, legal? Note, quem são as casas? São as cores. Então eu tenho a cor 1, ou vou até colocar a cor aqui, ó, branca e a cor preta. Quem são os pombos? As retiradas. Na primeira retirada, entra na cor preta. A segunda retirada, entra na cor branca. Na terceira retirada, vai formar um parzinho. Concorda ou não? Na hora que você faz a terceira retirada, certamente vai formar um parzinho. Então, quantas meias eu tenho que tirar para garantir um par de meias? São 3. Com 3 retiradas, já está garantido, já está formado aí. Legal? Vamos para mais uma questão? Numa festa, 37 crianças... numa festa de aniversário com 37 crianças, mostra que pelo menos 4 delas nasceram no mesmo mês. E aí, você concorda que se tem 37 crianças, eu tenho 4 delas que nasceram no mesmo mês? Vamos ver? Olha só, na pior das hipóteses, você pode distribuir as casas que seriam os meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá certo? Se você colocar, vai organizar as crianças, ó, uma em cada mês. Você já assegurou que tem 12 crianças com 12 meses diferentes. Claro que eu estou dizendo que são pelo menos 4. Quando eu falo pelo menos 4, eu estou dizendo assim, olha, pode ser que as 37 crianças nasceram em outubro, mas eu quero ter certeza que 4 certeza que vai ter aniversário no mesmo mês. Então, nas piores das hipóteses, eu selecionei 12 crianças e o pior que pode acontecer é cada uma delas fazer aniversário em um mês. Aí você vai lá e seleciona mais 12, com a certeza, não, agora eu consigo 4 no mesmo mês. Na pior das hipóteses, com mais 12 crianças, cada uma delas pode fazer aniversário no mês diferente. Então, com 24 crianças escolhidas, certeza, ou pelo menos, na pior das hipóteses, eu tenho um par de crianças a cada mês. Eu posso ter 4 crianças no mesmo mês e já está resolvido. Mas eu não posso dar certeza que tem 4 no mesmo mês. Com 36 crianças, é a mesma coisa. Porque se eu escolher mais 12 crianças, olha só, mais 12 crianças, eu posso ter 3 trios. 3 crianças que fazem aniversário em janeiro, 3 em fevereiro, 3 em março, 3 em abril e assim sucessivamente até dezembro. Agora, quando entra a 37ª criança, essa é o nosso pombo. A casa são os meses do ano. Então eu tenho 12 casas para abrigar 37 pombos. Olhe, se eu tenho 12 casas para abrigar 37 pombos, pelo menos uma dessas casas vai ter 4 pombos. Concorda ou não? Uma dessas casas, eu não sei qual, uma delas aqui, ó, terá 4 pombos.
Ou seja, com certeza, com 37 crianças, eu tenho no mínimo 4 delas fazendo aniversário no mesmo mês. Como eu disse, pode ser que com 37 crianças, as 37 façam aniversário no mesmo mês. Mas no mínimo, o que eu garanto para você são 4. Perfeito? Vamos para frente? Vamos para mais uma? Olha lá. Quantos alunos devem ter uma sala para garantir que 2 obtiveram a mesma nota no exame de 0 a 100? Quantos alunos eu tenho que ter na sala para garantir a mesma nota no exame de 0 a 100? Pense, ó, de 1 até 100, eu tenho 100 números, perfeito? Se eu vou incluir o 0, então eu tenho 101 possibilidades. Eu tenho 101 casas. 101 lugares possíveis para morar. Se eu quero ter certeza que vai ter 2 morando no mesmo lugar, com 101 casas, eu preciso de 102 pombos. Concorda ou não? Se eu tiver 101 casas e 102 pombos, eu garanto com certeza que terá 2 pombos no mínimo morando numa mesma casa. Então vamos voltar para a realidade do problema? Quantos alunos eu preciso ter na sala para garantir que vai repetir a nota? Fácil. Eu tenho 101 notas possíveis, então eu preciso de 102 alunos. Com 102 alunos, eu garanto para você que no mínimo 2 estarão com a mesma nota, certo? Vamos para frente? Vamos para mais uma? Olha só. Agora, coloquei questões aqui que já apareceram em outras provas, em outros exames pelo país aí. Agora, para o vídeo, tenta resolver, veja o que você acha e, é claro, depois preste atenção no nosso comentário, tá? Ele diz o seguinte, ó, um torneio de futebol passará a ser disputado anualmente por 6 equipes. O troféu de posse transitória, isto é, do campeão de um ano, o campeão de um ano fica com o troféu até a próxima edição do torneio, quando passa para um novo campeão. Uma equipe só ficará definitivamente com o troféu quando vencer as 4 edições consecutivas do torneio, ou 7 no total. O que acontecer primeiro? Quando isso ocorrer, um novo troféu será confeccionado. Os números mínimo e máximo de edições que deverão ocorrer até que uma equipe fique com a posse definitiva do troféu, vale respectivamente quanto? Então, olha só. Ou você ganha 4 consecutivas, ou você ganha 7 em qualquer ordem, perfeito? Essa é a ideia. Nós vamos lá, ó. Ganha 4 edições consecutivas, ou 7 no total, 7 em qualquer ordem. Então, o mínimo possível seriam 4 edições. Pensa que o teu time vai lá e ganha 4 vezes seguida, o troféu é dele. Então, o mínimo é 4. E o máximo, aí é que entra a Casa dos Pombos. Qual deveria ser a quantidade máxima para que eu garanta que agora vai ter que confeccionar um novo troféu? Quantas casas tem, quantas moradias tem para o troféu? 6. Equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4, equipe 5 e equipe 6. Vamos supor que não haja mais essa história do consecutivo, ou que ninguém conseguiu ganhar 4 consecutivas. Repare, pode ser que a equipe 1 ela tenha 6 troféus, perfeito? Pode ser que a equipe 2 tenha 6 troféus, 6 campeonatos, desculpe. A equipe 3 tenha 6, a equipe 4 tenha 6 e a equipe 5 tenha 6. E a equipe 6 também tenha 6. Ou seja, pode ser que cada uma das equipes já ganhou 6 vezes e não foi 4 consecutivas, então tá tudo alternado os campeonatos aí. Quando você pensar, ó, são 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Quando for a 37ª edição do torneio, alguma das equipes chegará à 7ª conquista. Quando for a 37ª edição, alguma das equipes chegará à 7ª conquista. Ou seja, eu vou ter basicamente disponível uma das casas com 7 pombos, concorda ou não?
uma das casas com 7 pombos. Então, qual que é o valor máximo de edições que a gente pode disputar do torneio? 37. Com 37 edições, na pior das hipóteses, uma equipe terá 7 conquistas. Ou seja, 37, resultado que aparece aqui na letra B. Bacana? Veja que muita gente associa a ideia do princípio da casa dos pombos a problemas de lógica, porque realmente envolve uma lógica, envolve um raciocínio por trás da questão. Mas é a ideia de que se eu tenho N casas e N mais 1 pombos, 2 pombos vão morar na mesma casa. Vamos para mais uma? Vamos fazer mais uma? Olha lá. Um baralho tem 52 cartas distribuídas igualmente em 4 naipes. 13 de ouro, 13 de copas, 13 de espadas e 13 de paus. Mantendo as cartas viradas para baixo, o número mínimo de cartas que devem ser retiradas do baralho, para que se tenha certeza que existam 3 cartas de cada naipe. Então eu preciso ver aqui do que eu estou falando. Estou falando do naipe da carta. Se os naipes são as possibilidades, eu tenho 4 possibilidades. Ó, eu tenho cartas de ouros, cartas de copas, cartas de espadas e cartas de paus. Vamos lá. Se eu tirar, eu quero 3 cartas de um mesmo naipe. Repare, se eu preciso tirar 3 cartas de um mesmo naipe, não adianta eu fazer só 3 retiradas. Porque só com 3 retiradas eu vou tirar 3 cartas que podem ser de naipes diferentes. Se eu fizer 4 retiradas, também não adianta, porque pode ser uma de ouro, uma de copas, uma de espada e uma de paus. Não resolveu nada. Se eu tirar 8 cartas, na pior das hipóteses, eu vou ter 2 de ouro, 2 de copas, 2 de espadas e 2 de paus. Agora, na hora que eu faço a 9ª retirada, aí eu vou ter que colocar esse pombo em alguma das casas que já existem. Na hora que ele for entrar em alguma das casas que já existem, alguma dos naipes terão 3 cartas. Ou seja, eu preciso fazer 9 retiradas. Com 9 retiradas eu garanto para você que eu vou ter 3 pombos morando numa mesma casa. Perfeito? Vamos para mais uma? Tá entendendo? Tá gostando? Então vamos para mais uma. Ó. Leia a manchete a seguir. Cada uma das 32 seleções que participarão da Copa do Mundo de 2014 terá que escolher uma única dentre as 12 cidades sedes para se concentrar ao longo de todo o torneio. Considerando o conteúdo da manchete, conclui-se necessariamente que... Então olha só, eu tenho 12 cidades sedes. Algumas cidades serão escolhidas por 2 e outras por 3 seleções. Olha, cada seleção pode tomar sua decisão de forma independente. Então pode ser que todo mundo queira ir para São Paulo. Pode ser que todo mundo queira ir para Belo Horizonte. Então não é verdade que algumas cidades serão escolhidas por 2 e outras por 3. Pode ser que todas as seleções queiram ir para o mesmo lugar. Todas as cidades sedes terão que receber pelo menos uma seleção? Também não. Como eu acabei de falar, pode ser a escolha de cada seleção. Letra C. Alguma cidade sede não será escolhida por nenhuma das 32 seleções? Então, olha só. Alguma cidade sede não será escolhida por nenhuma das 32 seleções? Olha, isso também não é verdade, tá? Não posso dizer que alguma das cidades não será escolhida. Pode ser que alguma seleção escolha. Então, aqui também não está a resposta certa. Aparece na letra D. Pelo menos uma cidade será escolhida por 2 seleções. Isso é verdade. Porque olha só, eu tenho 32 seleções e só tenho 12 cidades. Vamos pensar que as 12 primeiras seleções escolheram 12 cidades diferentes. A partir da 13ª vai ter 2 seleções em uma mesma cidade. E é o que ele diz ali, ó. Pelo menos uma da cidade será escolhida por mais de 2 seleções. Porque pense, ó, vamos imaginar, no pior do cenário, eu tenho 2 seleções na cidade A, 2 seleções na cidade B, 2 seleções na cidade C e assim sucessivamente.
2 vezes 12 daria 24. Quando a 25ª seleção fosse escolher, ela teria que repartir com as outras duas que já tem lá. Ou seja, as casas são as cidades e os pombos são as seleções. Então é verdade, vai ter mais de 2 seleções em alguma cidade. Pelo menos uma cidade vai ter mais de 2 seleções. Veja a letra E. Nenhuma cidade sede poderá receber mais que 3 seleções? Não. Eu posso fazer com que todas elas queiram ir por uma mesma cidade. Agora, é certeza que vai ter pelo menos uma cidade com mais de 2 seleções. Porque pense, 2 dá 24. 24 seleções, tem 32. Então, alguma cidade pode ter 3 ou até mais soluções aí. Legal? Vamos para a próxima? 7 pessoas comeram 2 pizzas. Cada uma das pizzas estava dividida em 10 pedaços. Então, peraí, eram 2 pizzas. 2 pizzas são 10 pedaços iguais. Então, nós estamos falando de 20 pedaços de pizza para 7 pessoas. Muito bem. 20 pedaços de pizza para 7 pessoas. Legal. Aí ele diz o seguinte, ó. Uma delas comeu somente um pedaço. É verdade ou não? Não, não é verdade. Não é verdade. Se eu tenho 7 pessoas e 20 pedaços, eu não posso dar certeza que uma delas comeu só um, porque só sobrou um pedaço para ela. Não é verdade. Uma delas comeu no mínimo 3 pedaços. Aí sim. Porque olha só, se todas as pessoas comessem apenas 2 pedaços, nós teríamos 14 pedaços de pizza. Como nossos pedaços são 20, então uma delas, no mínimo, pode ter mais pessoas, comeu 3 pedaços, ok? Não posso garantir que alguém comeu 4 pedaços, porque se eu distribuir 3 vezes 7 daria 21, então eu não posso garantir que teria um 4º pedaço, porque só tem 20 pedaços. Todas comeram 2 pedaços, não é verdade. Algumas comeram 2 pedaços e as outras comeram 3 pedaços, também não é verdade. Eu posso ter colocado uma para cada um e uma outra pessoa comeu tudo que sobrou. Mas é verdade que uma delas, no mínimo, comeu 3 pedaços. Perfeito? Vamos para mais uma? Em uma caixa há 12 bolas de mesmo tamanho. 3 brancas, 4 vermelhas e 5 pretas. Uma pessoa no escuro deve retirar N bolas da caixa, a ter certeza que entre elas existem 3 de mesma cor. Qual é o menor número N para que se tenha certeza? Veja, a nossa casa, as casas são as cores e os pombos são as bolas que estão saindo. Então olha só, a cor branca, eu tenho a cor vermelha e tenho a cor preta. Eu quero ter certeza, olha só, tenho certeza que existem 3 de uma mesma cor. Repare que se eu tirar 3 bolas, não garante, porque pode ser uma de cada cor. Inclusive, se eu tirar 6 bolas, também não garante, porque se eu tirar 6 bolas, eu tenho 2 de cada cor. Isso eu tenho certeza. Agora, na hora que chega a 7ª retirada, o 7º pombo, ele vai ter que morar em uma das 3 casas. Então, o 7º pombo vai ter que escolher uma dessas casas. E aí, uma dessas casas ficará com 3. Ou seja, a quantidade que eu preciso retirar são 7. 7, valor que aparece aqui na letra C. Eu espero que conforme você está resolvendo, conforme você está evoluindo comigo, esses problemas vão se tornando mais simples, vão se tornando mais tranquilos e você vai vendo muita lógica por trás de tudo isso, tá? Vamos para mais uma? Próxima questão, ó. Um hospital possui 50 enfermeiros em seu corpo de funcionários. Em cada turno de trabalho desse hospital, é escalada uma equipe com 20 enfermeiros. A direção do hospital vai promover um curso para capacitar parte dos enfermeiros para operar em um equipamento que foi recém-adquirido pelo hospital. Para que, independentemente da equipe escalada, em todo o turno de trabalho do hospital haja pelo menos um enfermeiro capacitado, deverão ser capacitados quantos enfermeiros? 20, 25, 26, 30 ou 31. E aí?
Repare o seguinte, ó. Tem 50 enfermeiros que trabalham lá, perfeito? Cada turno tem 20 enfermeiros. Mas peraí, se tem 20 enfermeiros trabalhando, tem 30 enfermeiros de folga. Então não adianta capacitar 20 enfermeiros. Pode ser que esses caras estejam todos de folga. Da mesma forma que não adianta capacitar 25 enfermeiros. Pode acontecer em uma escala de os 25 enfermeiros que participaram do treinamento estejam todos de folga. O mesmo acontece para 26 e para 30. Olha que azar! Eu posso deixar 30 enfermeiros de folga e os 30 foram exatamente os que fizeram o curso. Agora, se eu fizer com 31 enfermeiros, aí eu posso ter até os 30 de folga, mas um deles que estiver trabalhando vai saber operar o novo equipamento. Então, qual é o menor número de pombos que eu tenho que escolher? É 31. Porque daí com o 31, eu tenho certeza que um deles, no mínimo, vai morar na casa dos que estão trabalhando, certo? Vamos para frente para mais uma? Olha só, 8 dúzias de laranja serão colocadas em 5 caixas. E cada uma da caixa cabem no máximo 25 laranjas. Pergunta, é correto afirmar que... Peraí, 8 dúzias, cada dúzia tem 12. Então, 8 vezes 12, vamos lá? 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 1 é 8, com 1 dá 6, 96. Então eu tenho 96 laranjas que serão colocadas em 5 caixas. Caixa número 1, caixa número 2, caixa número 3, caixa número 4, caixa número 5. Perfeito? Lembre-se que em cada caixa cabem no máximo 25 laranjas. Pergunta. 2 caixas terão pelo menos o mesmo número de laranjas? Não é verdade. Porque eu consigo colocar, basicamente, quantidades diferentes e a soma, basicamente, a soma pode dar 96, sem necessariamente ter a mesma quantidade de laranjas na caixa. Então não é verdade. Nenhuma caixa poderá ficar vazia. Também não é verdade, né? Porque eu tenho 5 caixas. Se eu organizar 25, 25, 25, já vai dar 75. Para fechar a outra, basta colocar 21. Então, pode ser que a última caixa fique vazia, concorda? Ó, 25, 25, 25, 21, fica uma caixa vazia. Então, nenhuma caixa poderá ficar vazia, nessa história é falsa. Aí ele diz a letra C. Pelo menos uma caixa poderá ter mais de 19 laranjas. Olha, isso é verdade. Porque pense, ó, se eu colocar 19 aqui, 19 aqui, 19 aqui, 19 aqui, 19 aqui, serão 19 vezes 5. 9 vezes 5 é 45, 5 vezes 1 é 5, com 4 dá 9. Se eu colocar 19 laranjas em cada caixa, eu vou ter um agrupado 95 laranjas. Mas eu tenho 96. Puxa, se eu tenho 96, tem uma laranja que vai ter que ir em uma das caixas. Ou seja, pelo menos uma caixa terá mais que 19 laranjas. Essa resposta é a correta aí. Legal? Vamos para frente agora, ó. Numa cidade existem 10 milhões de pessoas. Nenhuma delas possui mais de 200 mil fios de cabelo. Com esses dados, é correto afirmar o quê? Repare, são 10 milhões de pessoas e nenhuma delas tem mais de 200 mil fios de cabelo. Vamos considerar o careca que tem 0 cabelos até o mais cabeludo de todos que tem 200 mil. Pensa, se no universo de 10 milhões eu só tenho apenas 201 mil possibilidades, 200 mil e uma possibilidades, eu tenho certeza que existem nessa cidade pessoas com o mesmo número de fio de cabelo. Claro, são 10 milhões de pessoas para 200 mil e uma possibilidades. Certeza que tem mais 2 pessoas com o mesmo número de fios de cabelo aí. Legal? Chegamos ao final dessa aula, galera. Espero que você tenha evoluído e entendido um pouco mais dessa história dos princípios das casas dos pombos ou o princípio da gaveta de Dirichlet aí. Legal? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.